Bom dia, quarta-feira, dia 9 de abril. Gente, hoje o dia não tá legal de novo, tá bem fraquinho em movimento. O único aspecto que nós vamos ter é uma quadratura entre a Lua e Júpiter, que vai ser perfeita às 21h04. A Lua está transitando em Virgem e Gêmeos ali tem Júpiter, né, no ponto do seu detrimento ali. E isso acaba sendo bastante prejudicial para Júpiter, que é o grande benéfico, que poderia nos salvar dos problemas, mas nem tá no ponto, tá doente ali, né, no signo de Gêmeos. Então, gente, ninguém salva a gente hoje. Hoje o céu não tá a nosso favor também, né? E o que isso significa? Bom, é uma quadratura em signos mutáveis, com um duplo prejuízo para Júpiter, porque ele está no detrimento em Gêmeos e está enxergando ali onde a Lua está o outro detrimento dele. Então, como eu falei para vocês, ele não tem poder para nos salvar das enrascadas, né? E aí a gente tem um dia muito prejudicial para inícios. Hoje não é muito legal iniciar grandes movimentos aí, grandes empreendimentos e nem aplicar muitas mudanças, né? Bom, primeiro porque uma quadratura em signos mutáveis para mudança é muito instável, então todo tipo de desvio ali pode acontecer, tá? E vai atrapalhando mesmo a manutenção das coisas que você inicia, fica tudo meio movediço ali, né? Então é um prejuízo importante aí que a gente tem que ter atenção nos assuntos relacionados à prosperidade, ao campo religioso, ao tema de turismo, viagens, essas questões, também pensando em fator aéreo, né, a indústria aérea de maneira geral, e também com os assuntos relacionados à prosperidade, né? Então, assim, a gente tem muito prejuízo de maneira geral para esse assunto, mas a gente pode falar de prosperidade, de confiança, de otimismo, né? De benfeitorias, é tudo meio atrapalhado hoje, tá? Então tenham cautela. Então, para mudanças, acaba não sendo legal, porque se você aplica uma mudança com essa característica, ela não se estabiliza, ela vai ficar oscilante, fica aquele clima meio, né, difícil de se manter, a areia movediça, então ele fica flutuando ali, te dá bastante prejuízo para estabilizar, por isso que acaba não sendo muito interessante. Agora, Júpiter não tem uma representação de pessimismo, embora ele prejudique, ele está numa condição prejudicada do otimismo, o pessimismo é um tema de Saturno, então, no clima geral, assim, ele não é enroscado, assim, parado, né? Vocês percebem um certo movimento, às vezes um movimento um pouco agitado, até devido a essa quadratura, né? Mas em termos de conversa, assim, ele não é um clima pesado, agressivo, né? Ele é atrapalhado. Então pode até ser um dia assim que a gente se mistura muito com as coisas, muitas coisas sobre o mesmo assunto, por exemplo, e fica meio atrapalhado, né? Que eu acho que é um ponto que a gente deve ter cautela. Tenha cautela também em confiar, né, no que você ouve, no que você vê ali também. Essa é uma configuração aí que tem pouca estabilidade, né? Acaba sendo bem ruim. Bom, gente, e então Júpiter, que é o grande benéfico que poderia nos salvar dos problemas, dos prejuízos, não está em condição de nos salvar. Então você vai ter que estar sob sua conta própria aí, né? Tipo, lidando com os seus problemas. Bom, e depois que a Lua passa por esse aspecto com Júpiter, ela vai ter aí uma oposição com Vênus, né? Vai ser amanhã, dia 10, às 11h39. Então, como eu falei para vocês na reflexão semanal, Júpiter se enrosca com dois benéficos na sequência e isso acaba sendo muito prejudicial para os assuntos de otimismo, de confiança, de prosperidade. E ainda mais que Vênus está prejudicada, ela está na exaltação, mas retrógrada, com velocidade já bem abaixo, vai virar a direção, está muito próxima de Saturno, então Vênus vai ficar junto de Saturno, gente, até, olha, a segunda conjunção ali de Vênus com Saturno é dia 21 de abril. E depois que ela vai começar a se afastar, deixa Saturno lá para trás. Mas até lá, gente, então esse entorno dessa semana que vem, uma parte da outra ainda, com Vênus nessa condição. Por isso que os benéficos estão fraquinhos, não estão bons para nos proteger, né? Tem que ter cautela. Com investimentos também, tá? Bom, gente, e esse momento de quadratura de Lua com Júpiter acontece todo mês, né? Enquanto Júpiter está em Gêmeos, a Lua em Virgem vai chegar a uma quadratura com Júpiter em Gêmeos, e quando a Lua estiver ali em Sagitário, chega uma oposição, mas acaba não sendo, assim, desafiadora, porque quando a Lua estiver em Sagitário, ela está no domicílio de Júpiter, né? Então acaba não sendo muito ruim. E outra quadratura quando a Lua estiver lá no signo de Peixes, né? Também. Então a gente tem esses momentos mensais ali, né? Mas cautela aí na quarta, mantenha a rotina, tenta não desviar muito do que você estiver realizando e atenção aí à confiança nas coisas que você não tem domínio também, tá bom?
Bom, gente, amanhã eu volto, vai ter bastante coisa amanhã. Aí a gente conversa mais. Ótima quarta para você, então até amanhã.